Oi, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem e se cuidando. Vamos para mais uma correção e aula de redação. Então vamos lá para a nossa primeira questão. No início da reportagem, o autor ele faz um questionamento, né? Que está transcrito aí. Qual é a intenção do autor em fazer esse questionamento? É para chamar a atenção do leitor, né? Chamar a atenção de alguém para ler aquela mensagem. E esse questionamento que ele faz, ele é respondido ao longo do texto? Durante a leitura do texto, ele vai ter uma resposta? Sim, pois toda reportagem, ela baseia-se na resposta ao questionamento que está no início do texto. E, então, o que acontece? Então, para explicar o comportamento, né, das pessoas que cometem o bullying e tal, que foi o que realizou, né, foi o nosso texto, o autor citou um estudo que foi realizado na Holanda. Por que ele citou isso? Porque todo o estudo ele se baseou em dados, em coletas e de crianças e adolescentes. Então ele fez isso a fim de analisar o bullying no ambiente escolar. Então por isso que ele fez, ele citou, né, esse estudo realizado. Ele quis mostrar que é uma realidade, ele quis mostrar que é um dado. Então por isso que ele fez. Nessa segunda questão, como é para você comentar, você pode comentar nas suas palavras. Na terceira questão, ele fala, né, sobre com uma pedagoga, historiadora, né, a Cleo Fante, que esse comportamento é mais frequente na adolescência, né? Agora, por que será que isso ocorre durante essa faixa etária de idade? Por que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Isso é uma resposta pessoal. Aqui tem uma sugestão de resposta, vocês podem estar olhando aí. Na questão B, vem perguntando a sua opinião. Na sua opinião, o que contribui para a formação da consciência do adolescente? O que vocês acham que contribui para a formação da sua consciência? Também uma resposta pessoal. Na quarta questão, o autor do texto, né, ele destaca o papel da escola diante desse problema, né? Qual é o papel da escola, né? Aí aqui tem a letra A, tá perguntando sobre a sua opinião novamente. Então é uma resposta pessoal. Em sua opinião, além da escola, quem pode colaborar para diminuir a ocorrência de bullying? Na sua escola, num caso de bullying, entendendo a sua escola, quem pode colaborar para a diminuição disso? E qual modo que isso pode ser feito? Então, aí é uma resposta pessoal. Vocês vão analisar, ver o que vocês acham, como pode ser sanado, né? Ou diminuir a questão de bullying dentro da escola. Na letra B, vem falando, né, que, segundo a Cleofante, o bullying é um comportamento aprendido e por isso pode ser desaprendido, né? Então, como isso pode acontecer? Como? De que maneira isso pode acontecer, né? Então, todas as pessoas, familiares, educadores, educandos, funcionários da escola, todos eles devem estar envolvidos nessas ações, né? Que são voltados à redução ou eliminação da violência nas escolas, né? Então, fazendo o quê? Estabelecendo limites, promovendo a conscientização quanto ao problema, conversar e entre outras coisas. Aí, nós temos na próxima, né? Que a gente vai explorar um pouquinho sobre reportagem. Que ali, primeiro, a gente fez uma interpretação do texto, né, do contexto do que é bullying. Vocês conheceram a estrutura do texto do bullying, a gente conversou sobre isso na aula passada. E agora nós vamos falar sobre a reportagem, né? Na primeira questão, faz assim: ó, o título da reportagem destaca um aspecto com o objetivo de despertar a atenção do leitor, né? Que aspecto foi destacado no título da reportagem lá atrás? Então, o título já deixa bem claro que o tema abordado dentro da reportagem ali daquele texto é sobre o bullying, né? O que leva a pessoa a praticar esse tipo de violência, porque o bullying ele é uma violência, né? Na letra B já é uma resposta pessoal. Na segunda questão, né? Vem mostrando, né? Que a gente, como foi explicado na aula anterior, que abaixo do título tem a linha fina, né? Quais são as informações que tem naquela linha fina? E qual é a função dela? Aí vocês vão podem observar a resposta aí dada no livro. Qualquer dúvida pode estar chamando no privado.
Então, vamos lá. Os parágrafos iniciais da reportagem geralmente apresentam a lead, o lead, né? Que a gente aprendeu, viu o que é o lead na aula passada, né? Que traz informações que respondem as seguintes perguntas. Então, identifique no primeiro e no segundo parágrafo da reportagem quais dessas informações estão presentes. Então, vamos lá. O lead é o quê? Aquela introdução do texto que vai me responder algumas perguntas. Vamos ver lá no texto quais são as respostas? Vamos lá. O quê? O que o texto fala? Fala por qual razão as pessoas cometem bullying. Quem comete o bullying? Crianças e adolescentes. Onde? No ambiente escolar. Como as pessoas agridem as outras de diferentes formas e por quê? Para se sentirem um foco de admiração e afeto. Então, aqui a gente viu que os 2 primeiros parágrafos respondeu a estes questionamentos aí. Na próxima página, nós temos aqui mostrando, né, que no corpo do texto o assunto é ampliado e discutido e simplificado. Então, para que o leitor possa entrar em contato com as informações necessárias sobre o tema proposto, nesse sentido, o corpo da reportagem pode vir organizado por intertítulos, ou os chamados também subtítulos, né? Identifique o assunto de cada um dos intertítulos da reportagem lida, complementando o quadro a seguir. O primeiro grupo, né, é a avalista do comportamento. Então, os bullying praticam bullying a fim de ganhar espaço e se autoafirmar diante de outras pessoas. Então, nesse primeiro intertítulo aí, é esse o assunto abordado. No segundo intertítulo, é a evasão e comportamento de risco. Então, com o passar do tempo, os bullying vão sendo excluídos dos grupos e isso gera agressividade e evasão escolar. No terceiro, outros modos de direcionar a agressividade ou de ser o foco de atenção são dadas sugestões, né, para promover a diminuição desse comportamento no ambiente escolar. Na letra B, com base na resposta do quadro, explique qual é a função dos intertítulos em uma reportagem, né? Então, qual é o papel do intertítulo? Na aula anterior, né, na videoaula anterior, a gente viu que os intertítulos são empregados para organizar e dividir os assuntos dentro da reportagem e ainda dar leveza, né, à diagramação, ou seja, a estrutura do texto. Além de expor, né, os fatos, uma reportagem ela também busca analisá-los, né? Organize as análises ordenando-se conforme a sequência que aparece na reportagem. Então, vocês podem observar aí quais são as sequências, como é que ela aparece, que primeiro explica o comportamento dos bullying, depois expõe, né, o modo como o comportamento dos bullying ganha força, depois apresenta possíveis comportamentos que os bullying podem passar a ter caso não sejam mais aceitos por seu grupo. E em quarto, destaca ações que a escola pode desenvolver para mudar o comportamento dos bullying. Na sexta questão, vocês vão estar fazendo a correspondência aí da função de cada parte do texto. Então, vamos lá. O que é o título? O título são frases concisas e objetivas. O que é a linha fina? A linha fina é a complementação das informações expostas no texto, no título. O que é a lead? A lead, ela é informações apresentadas nos parágrafos iniciais, como a gente viu no texto bullying, os 2 primeiros parágrafos, que elas têm que responder algumas perguntas. Que perguntas são essas? O que, quem, quando, onde, como e por quê? E o intertítulo, qual é o papel dele no texto? Organizar os assuntos apresentados na reportagem. E a sétima questão, apesar, né, de ser direcionadas aos profissionais da saúde, por que essa reportagem também pode ser interessante ao público em geral? Isso aqui é uma resposta pessoal, vocês podem estar vendo por que esse assunto é tão importante também para o público em geral. Então, essa foi a nossa correção. Qualquer dúvida, pode chamar no PV. Coloque suas respostas pessoais também. Não copie o que a professora falou. Coloque com suas palavras. Tente entender o contexto. Dúvidas, pode estar perguntando que a gente vai esclarecer. E agora, dando continuidade, né, o conteúdo do reportagem, vocês vão estar respondendo, né, uma atividade no livro, na página 36. E também vai ter uma atividade no caderno referente ao livro
paradidática que vocês estão lendo, que é a cor da ternura. Então, fiquem atentos, respondam o questionário para a nossa próxima aula. Até a próxima!